Salve, salve, salve minha galerinha do 9º ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, de reflexão, de troca de experiência e conhecimento. Meus jovens, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Peço que o nosso Deus possa abençoar e proteger e guardar cada membro da vossa família. Que tenhamos um ano de muita saúde, muito conhecimento e muita paz. Meus queridos, hoje nós vamos iniciar o nosso ano letivo, assim iniciando o nosso conteúdo de ensino religioso. Hoje nós vamos trabalhar a nossa primeira aula, que é o capítulo 1.1. E vamos trabalhar aí a temática da nossa aula de hoje, a cisterna do deserto. Tá? Nós vamos trabalhar de modo especial algumas aulas nesse primeiro módulo, fazendo uma reflexão, uma análise, uma meditação sobre alguns símbolos que as tradições religiosas elas se manifestam, expõem e cultuam no decorrer das suas experiências culturais e suas manifestações de fé. Tá? Nessa primeira aula de hoje, o símbolo universal de muitas das religiões do mundo inteiro é a simbologia da água. Então hoje a água será o primeiro símbolo que nós vamos trabalhar nesse nosso material de ensino religioso, tá? Então nossa aula também hoje vamos trabalhar a importância de conhecer os elementos do islamismo, tá? Vamos conhecer alguns elementos do islamismo para que também a gente venha se familiarizar com a religião do outro, tudo bem? Vamos trabalhar também sobre a tomada de consciência de aprender com a diversidade. Então é muito importante, meus jovens, já que vocês que estão aí na vida jovem, se aproximando da vida adulta, é importante a gente aprender o respeito com a diferença, e assim na diferença tentar ser melhor na diversidade, tá? Então vamos aí na tela ver o primeiro objetivo da nossa aula de hoje e diante do objetivo vamos fazer algumas considerações. O objetivo primeiro é refletir sobre a simbologia sagrada universais como a água, que retrata as necessidades materiais e sonho transcendentes. Segundo, tomar consciência da importância de aprender com a diversidade e a cultura oral presente no cotidiano. E terceiro, conhecer elementos do islamismo. Então, primeiro, meus jovens, porque a água é um elemento universal simbólico das religiões. Primeiro, muito mais, o sentido dela, a ontologia dessa simbologia, não está simplesmente no culto prestado à água enquanto um espírito da natureza, coisa que algumas manifestações de fé fazem, tá? Não é isso. O sentido ontológico da simbologia da água está por o fato dela ser um elemento necessário, primordial e indispensável da sobreexistência humana. Tá? Esse é o sentido ontológico primeiro da água ser um símbolo sagrado. A água, muito mais do que um símbolo religioso, a água é um símbolo sagrado, tá? Porque a água é necessária para cozinhar o nosso alimento, para tomarmos banho, para nos hidratarmos, tá? A água ela é fundamental para nos alimentarmos, porque ela não só serve para fazer o alimento, cozinhar o alimento, os nossos alimentos, como a água também, ela é criadora do nossa própria alimentação. É na água que nós tiramos, né, grande parte da nossa alimentação, como peixe, né, e mariscos. Nesse sentido também, se nós não tomarmos águas, meus jovens, nós temos uma quantidade mínima necessária para tomar água, né? A pessoa que não toma água, pelo menos meio litro de água por dia, essa pessoa está comprometendo a sua própria vida, tá? Ela pode ter complicações renais no futuro. Então é importante que nós venhamos beber pelo menos 1,5 litro de água todo dia. Você sabe qual é a quantidade de água que você toma por dia?
poucas pessoas sabem, não é? Para saber, você tem que comprar sua garrafinha quando vier para a escola, encher e ver, não é? Quantas garrafas dessa de água você toma por dia. E no final do dia você vai somar para ver se chega 1,5 litro, 2 litros de água. Tá? Eu não sabia, só fui saber depois que eu fui fazer essa experiência, tá? Orientado com profissionais da saúde. Então é importante entendermos isso. Depois, saindo desse sentido ontológico da água enquanto um elemento extraordinário, fundamental, indispensável pela sobrevivência humana, nesse sentido foi que algumas culturas começaram a ver a água como um elemento transcendente, como se fosse um espírito da natureza. Tá? E nesse sentido também a água ela tem essa simbologia religiosa de ser fundamental para a vida, não somente da vida física, mas também ela tem a possibilidade teológica de penetrar a vida espiritual. Por isso a água ela é utilizada também em muitas religiões como o elemento fundamental para o batismo, né? Então se utiliza a água para o batismo. Não é à toa que o próprio Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, tá? Não porque ele tinha pecado, não porque ele precisava ser batizado, né? Mas porque ele queria dar o testemunho que nós, quanto pecadores, devemos, tá, ser batizados, mas também naquele momento Jesus estava santificando, purificando, não é? A água, tornando-se a água sagrada, tá? Então pelo Rio Jordão, Deus estava purificando toda a água do mundo, tá? Então é nesse sentido, meus filhos, que nós temos que pensar e analisar o elemento água enquanto um elemento com uma simbologia sagrada. Então a água ela é utilizada nesse sentido, tá? Vamos fazer aí uma nova leitura do nosso texto da introdução, depois vamos fazer a leitura do nosso material, que são 2 textos, tá? Os textos orais e escritos das tradições religiosas guardam memória da vida, da história e das conquistas de um povo, à luz de determinado momento de entender o mistério da existência. É costume nas culturas tradicionais educar as crianças e os adolescentes por meio de fatos do cotidiano e de narrativas sagradas. A água é um dos elementos centrais de boa parte desse patrimônio cultural e religioso de todos os povos. Então, meus filhos, aqui rápido para que a gente venha para o texto, essa introdução, eu quero que vocês entendam o seguinte conceito, tá? Diante do ensino religioso, diante da ciência da religião, existem blocos que, para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento e o estudo, então divide-se os blocos dos grupos religiosos para que a gente venha fazer o estudo. Então existe as chamadas religiões do livro, existe as chamadas religiões do mundo, tá? Então qual é a diferença entre esse bloco, 2 grandes blocos de religiões do livro e religiões do mundo, tá? É no sentido de que as religiões do livro, os fundamentos, os ensinamentos, os valores, os mandamentos e costumes, eles estão registrados, o que é necessário, básico e fundamental, está registrado em um livro, o que chamamos de Sagrada Escritura. Para muitos de vocês, não é a Bíblia, mas também pode, para outras culturas, o Alcorão, a Torá, tá? Assim sucessivamente. Já as outras religiões que não têm esse livro, elas são denominadas, não é, como religiões do mundo. Por quê? Porque os ensinamentos, os valores, os mandamentos, os costumes não são passados, não são tidos em um escrito, mas eles são passados, ensinados na tradição oral. Então eles são ensinados, tá? Eles são contados, eles são narrados para as futuras gerações, para as crianças. E aí, nesse sentido, é que muitas narrativas utilizam-se o elemento simbólico água como inúmeras narrativas para passar o sentido da vida, o sentido da existência, o encontro com o transcendente, o encontro com o Criador, tá? Muitas religiões, inclusive aqui no Brasil
indígena, tá? Culturas indígenas. Então vamos fazer aí a leitura do nosso texto, Recordações à Luz das Estrelas. Na tela. Minha cidade no nordeste do Brasil é linda e divertida. A praça é o ponto de encontro preferido. Os repetistas, o artesanato, a feira, tudo é motivo de comunicação e convivência com a diversidade. Foi na praça que encontrei Laila. A turma jura que somos namorados, mas nós temos um outro sentimento, assim como irmãos e irmã. É legal conhecer a história que ela ouve do avô a respeito dos costumes da terra de onde ela veio. O avô dela nasceu no Oriente Médio. Às vezes ele se senta à noite na frente da casa, contempla as estrelas e recorda a história que ouvia dos avós, tradições cultivadas pela família desde o tempo em que os antepassados viviam em tendas no deserto. A fonte de Ismael foi uma das mais belas histórias que ouvimos dele. Depois soubemos que faz parte dos relatos sagrados do islamismo. Meus jovens, esse texto ele é importante porque ele trata de um dos nossos objetivos da nossa aula de hoje, que é tomar consciência da importância de aprender com a diversidade e a cultura oral presente no cotidiano. Então, o que acontece? A jovem, tá? A Laila, ela conta essa relação de uma amizade com um colega que, primeiro, não é da sua cultura religiosa. Segundo, ela desenvolveu uma relação de amizade que é melhor, tá? É mais sincera e pura do que relações de namorados. Então, ela diz que ela tem uma amizade como irmão e irmã. Muito bonito esse texto, né? Parece que hoje, na cabeça dos jovens da idade de vocês, parece que é impossível, parece que não existe amizade entre uma moça e um rapaz, uma amizade como irmãos. E o texto nos relata isso. Então é importante frisar isso. O segundo ponto desse texto é o relato de que a Laia, ela conta como ela fica fascinada quando o colega, quando o amigo, o irmão, narra a história que o avô passou para ele, mas só que o avô conta uma história que ele recebeu já dos seus antepassados, que é a história de Ismael, da fonte de Ismael, envolvendo a água, que nós vamos lê-lo no nosso próximo texto. Então é um texto sagrado, tá? É um texto que passou para as Sagradas Escrituras, mas aqui o texto trata como se ele fosse passado de geração em geração pela tradição oral, tá? Então tem os dois sentidos nesse texto contado pela Laila. O texto está no livro sagrado, mas é um texto também que tem uma grande força, um grande sentido, porque ele é narrado, ele é contado, tá? Muito bem. Então vamos fazer aí a nossa leitura do segundo texto, a fonte de Ismael. Vocês já sabem, já ouviram essa história, tá? Esse texto ele vai contar, ele justamente vai fundamentar o terceiro objetivo da nossa aula de hoje, que nos faz pensar, faz analisar e refletir sobre conhecer elementos do islamismo, tá? Então vamos ver aí o nosso texto na tela. A mesquita de Al-Haram, em Meca, na Arábia Saudita, é o local sagrado mais amplo do mundo e comporta em seu recinto 1 milhão de peregrinos. Foi construída no local para onde há milhares de anos os nômades do deserto peregrinavam ao encontro da fonte sagrada de Zanzã e da pedra negra caída do céu e consagrada a Deus Vênus, um provável fragmento de meteoro.
Conta a tradição islâmica que a origem da fonte vem de tempos remotíssimos, em um clã de pastores do oásis de Harã. Vivia Sara, uma senhora idosa e estéril, que sentia ciúme de Agar, mãe de Ismael, filho único do patriarca Abraão. Na Bíblia, Abraão. Certo dia, Sara pediu ao marido que levasse a jovem e o menino para longe de suas tendas. Abraão chorou muito, mas Deus confortou-o e disse-lhe que atendesse ao pedido da esposa. Tomou a jovem Agar e o menino e o levou pelo deserto, rumo ao desconhecido, até um vale onde Deus lhe ordenou que parasse. Foi quando Agar, na Sagrada Escritura, Agar, aflita, perguntou: Tu nos deixarás aqui no meio da areia e das rochas? Deus me indicou este lugar, explicou ele. Então Deus cuidará de nós, disse Agar. Ibrahim beijou a criança e a mãe e foi embora, chorando e olhando para trás. Quando ele sumiu no horizonte, Agar montou um abrigo para a noite, certa de que Deus não os abandonaria. Na manhã seguinte, a jovem palmilhou o vale à procura de água, sem nada encontrar. Passaram uns dias e a provisão de odres chegou ao fim. Ela deixou beber na sombra de uma rocha e subiu nas montanhas vizinhas na esperança de avistar um poço ao longe. Ao ver só pedra e areia, chorou em alta voz, clamou por Deus e suplicou-lhe que salvasse sua vida e o do menino. Desorientada e aflita, Agar voltou para junto de Ismael e com grande surpresa encontrou uma fonte que chamou Zanzã, o que quer dizer Deus assim o quis. Cercou a fonte de pedra e fez um poço. Os beduínos coaxita da Arábia, que por ali passavam, avistaram o poço de longe e pediram permissão a Agar para acampar junto dele. Montaram as tendas e levantaram uma também para ela e o seu filho. Assim Ismael cresceu no meio das crianças coaxitas e foi educado como um árabe. Dessa tribo, muitos séculos depois, nasceria o profeta Mohammed, ou Maomé, fundador do islamismo. Que texto fascinante, né, meus jovens? Muito bonito, tá? É um texto que tem como um fundamento básico, central, a confiança e a fé. Abraão foi muito, não é? Testemunho da fé e da confiança em Deus. Então, a história dele é fascinante porque ele era um homem de Deus, trabalhava para Deus, mas não poderia ter filho. Então, a sua esposa se incomodava com isso e acabou persuadindo Abraão para se deitar com a sua escrava e ter um filho, porque ela sabia que o problema não estava em Abraão, mas nela, ela que era a estéril. Então, Abraão acaba cedendo e tem um filho com a sua escrava Agar, o Ismael. Só que depois o Abraão se arrepende muito desse pecado, pede a Deus perdão, Deus escuta suas orações, o perdoa e promete um filho da graça para ele, não é? Mas depois a própria esposa vai começar a ficar com ciúme dele e do menino. E como ele ia ter um filho da graça, não é? Ela não queria dividir o amor do pai com a criança. Então, ela começa a novamente pedir que Abraão se desfaça da escrava e do filho. Até que Deus, ouvindo o sofrimento de Abraão, manda ele levar a mãe e o filho e deixar no lugar onde ele o cuidava. Tá? E aí ele faz isso.
E aonde ele deixa essa criança, surge-se, não é? Uma nova história, surge uma nova cultura, surge uma nova comunidade. Então aí mostra o relato que a partir de uma fonte de água surge a tradição religiosa, que século depois, não é, seria a tradição de Mohammed, tá? Ou do Maomé, ou do fundador, como nós chamamos, do islamismo. Então, para que vocês possam ver, minhas crianças, que nós podemos ser testados, podemos passar por dificuldade, por desafios, mas não venhamos perder a fé. Temos que ter confiança, temos que ter esperança. Se temos confiança e fé, se nós, de fato, tivermos com as nossas raízes solidificadas, aprofundadas em Deus, nada nos abalará, nada nos destruirá, nada nos derrubará. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima. Shalom!